Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho. Já são 19 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho a minha convidada de hoje, que é a professora Aletheia, ou Aletheia, eu acho que ela já está entrando aqui, tá? Deixa eu clicar aqui. Gente, boa noite. A professora Aletheia já pediu aqui, pontualíssima. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. Ô, boa Olá, noite, professora Aletheia. boa noite, Silvio. Tá me vendo bem? Estou vendo bem. Eu estou sem o meu fone de ouvido, mas estou te ouvindo bem. Está me ouvindo também tranquilamente? Tô ouvindo super bem, tranquilo. Aletheia, parabéns pela sua pontualidade. 19 horas e 37 minutos. Muito obrigada. Parabéns você Já, também. já Na me perguntaram se é verdade, horário de voo. é. É mais ou menos isso. É meio que horário de voo, né? A gente tem que se adaptar a cumprir horários. Essa é uma das características positivas dos professores. Sim, pontualidade, sem dúvida. Aliás, né, Pontualidade. Aletheia, de qualquer profissional, né, qualquer profissional bem lapidado, acredito que a pontualidade deve fazer parte, deve estar internalizado muito bem nele, né, e não atrasar. De preferência, nunca, né? Ser É. pontual é muito importante. Até obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu gostaria de fazer um breve, né, um breve relato da sua formação, pode ser? Para quem Pode não a ser. conhece ainda, a professora Aletheia é professora há mais de 25 anos, professora de redação, especializada em administração e orientação educacional, e também assessora pedagógica em vários municípios do Brasil, né? Que bom, Aletheia, que bacana, viu? Aletheia, eu queria até começar essa nossa conversa hoje. Eu tenho algumas dúvidas, confesso que eu andei tentando saná-las a respeito de alguns índices que servem para averiguar, verificar a qualidade da educação no Brasil. Eu sei que você trabalha com isso, né? Então, Uhum. o SAEB, né, você trabalha também com o SAEB, ele é um sistema de avaliação, né, Letéia? É um sistema de avaliação da educação básica. E, deixa eu ver até se você me corrija aqui, caso eu não esteja, né, correto, mas ele está ligado ao INEP, né? E o INEP é um órgão federal, é uma autarquia federal, né? Que ele é um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, a função do INEP é realizar um diagnóstico, avaliar, né, a educação básica brasileira. E eu acho que, pelo que eu entendo, né, do SAEB, ele vai acabar prestando esse serviço ligado ao INEP, e só que o SAEB, ele vai, na verdade, ele trabalha com exames, é isso mesmo? Exato. Exames que vão avaliar a educação, no caso, acho que você trabalha com fundamental, né, Letéia? Esses exames, eles vão servir, né, para o índice que será utilizado, né, é uma nota, né, Letéia, do IDEB, que é esse Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é uma nota dada para a escola, né? E Isso. o Letéia, só me fala uma coisa, essa nota, ela simboliza a qualidade do ensino da escola pública, né? E conforme essa nota que é dada desse IDEB, que esse índice, a escola ela tem umas facilitações, né, na questão de verbas, tanto municipal, eu acho que também serve isso para a rede estadual de ensino, Aletheia. Então, tem uma questão aí que envolve também essa parte, né, política de verbas também. Sim, Silvio. Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me chamar para batermos um papo. Eu e o Silvio já trabalhamos juntos há muitos anos, né, Silvio? É um grande prazer. Hoje não Desde que vocês estamos mais. aprendiam, Aletheia. É, é verdade. E a gente acabou agora.
há alguns anos eu trilhando outros caminhos, o Silvio ainda bastante em sala de aula, né? Mas eu fui professora de redação de sala de aula durante 25 anos, né, Silvio? E ainda continuo trabalhando muito a redação, né? Mas eu fui trabalhar nessa área da gestão. Fui fazer especializações, fui entender um pouco mais essa parte da gestão da educação. É só para justificar, porque muita gente me conhece como a professora de redação, né? E falou, aí de repente essa Leteia é louca agora falando de outra coisa. Na verdade, não é agora, né? Eu já estou trabalhando com gestão há alguns anos, né? Silvio, voltando bem especificamente para a sua pergunta, o que acontece é o seguinte, Silvio. Nós temos que ter avaliações para termos resultados reais, oficiais, que consigam nos dizer qual é o retrato verdadeiro da educação. Porque se nós perguntarmos, se for só no bate-papo, se for só na entrevista do diretor da escola, do secretário de educação, do prefeito, tudo vai estar ótimo. Tudo Sim. vai estar ótimo. Resultado vai parecer que tá uma maravilha. Se chegar e perguntar, como é que tá? Nossa, aqui é perfeito, aqui a gente não tem problema, aqui as crianças super aprendem, aqui os meus professores... Tá. Mas na hora que a gente chega com uma avaliação dentro de um sistema mesmo, uma avaliação formal, né? São as avaliações externas. O que significa isso, Silvio? Significa que vem uma equipe de fora aplicar aquela avaliação. Que existe uma padronização nessa avaliação. A mesma prova que o menino faz no Paraná, o outro menino faz no Pará, o menino que está lá em Fortaleza faz, o menino que está lá em Conceição do Castelo, no Espírito Santo, faz também. Então, a gente consegue ter um retrato verdadeiro do nível de educação no país. Entende? Agora, é só a nota do aluno? Não, não é só a nota do aluno. Existe um questionário seríssimo preenchido pela direção, pela coordenação, pelos pedagogos da escola, e existe também o fluxo, tá? Este índice de reprovação, né, que quase não se chama mais de reprovação, que é a questão de retenção do aluno, que tudo isso junto dá uma nota, um resultado. E em cima destes resultados, Silvio, de uma escola, mede-se o resultado do município, tá? E então sai também o resultado daquele município. E consegue-se, então, fazer uma leitura de como está a escola, como está o município e como está o estado. E depois, numa leitura maior, como está o país. E isso é usado, por exemplo, depois a gente tem o PISA, que é essa avaliação mundial. E que, infelizmente, se nós olharmos no PISA, avaliação PISA, nós, enquanto país, nós estamos com um índice baixíssimo. Nosso índice é deveras preocupante. E em cima destes resultados, Silvio, as políticas públicas educacionais são feitas, ou deveriam ser feitas. Em muitos lugares, elas são feitas verdadeiramente. Existe muita gente muito séria envolvida com isso. Mas, Silvio, daqui a pouco, se eu estiver falando muito, você me corta para fazer as perguntas. À vontade. Tá? Sim, sim. Você vai me cortando, porque senão eu falo 3 horas aqui. Mas, por exemplo, Silvio, ainda temos algumas resistências, um tanto quanto descabidas, tá? Mas ainda temos algumas resistências, até por parte de alguns professores, alguns diretores, que falam, mas a educação não pode ser avaliada, não pode ser vista só como um número. Essas pessoas ainda não entenderam o que é o SAEB. Essas pessoas ainda não entenderam que aquele número ali, ele é um reflexo de um processo educacional. Porque, por exemplo, Silvio, hoje nós temos no nosso país a prova feita com os alunos do 2º aninho, depois com os alunos do 5º ano. Tá bom assim? Tá me vendo bem? Tô vendo. Tá joia. Tá tremendo um pouquinho mais. Tá. Os alunos do 5º ano e também com os alunos do 9º ano, Silvio. Então, olha só, aos poucos,
o governo, não estou falando desse governo, não estou falando daquele governo, não quero entrar nessa parte partidária de jeito nenhum. Mas, aos poucos, existe um grande interesse que eu, inclusive, sou totalmente a favor de que todas as turmas sejam avaliadas. Porque hoje nós temos a avaliação acontecendo a cada 2 anos e são avaliados, então, como eu disse, os alunos do 2º ano, os alunos do 5º e os alunos do 9º ano. E o que acontece é que recai uma carga muito grande em cima dos professores destas turmas, destas séries, entendeu? Às vezes os professores são responsabilizados. Vamos pensar, por exemplo, num professor de 5º ano. Gente, para o professor, para o aluno chegar ao 5º ano, ele passou pelo 1º, 2º, 3º, 4º, aí ele é 5º ano. Só que quando a comunidade fica sabendo que tem prova naquele ano, a cobrança em cima do professor do 5º ano, Silvio, na rede municipal, é gigantesca, entende? E em cima das crianças que estão no 5º ano é gigantesca. Então, nada mais justo de que nós consigamos entender que a avaliação tem que acontecer sempre, para não colocarmos, entre aspas, a culpa em uma pessoa só, ou a glória em uma pessoa só, porque tem municípios que estão extremamente bem, então a glória numa pessoa só, porque se o menino foi bem no 5º ano, ele é fruto do 4º, do 3º, do 2º e do 1º ano que também ele foi bem. Né? E o contrário também é uma verdade. O ter ido mal também é uma verdade. E nós temos as matrizes de referência, Silvio, que balizam esta avaliação. Entendeu? Existem as matrizes que deveriam ser muito bem seguidas por todos os municípios, para que as crianças, então, venham a ter todos os conteúdos trabalhados. É em cima destas matrizes de referência que deveríamos ter toda a nossa organização curricular, que são os descritores, as habilidades e as competências. Ô, Letéia, você me falou que esse índice ele vai servir como avaliação para a escola, para o município, né? Vamos supor que o índice esteja baixo. Aí você me falou que existem muitas escolas, mesmo municípios, que estão verdadeiramente preocupados, né, com esses índices, com essas notas. O que é feito, Letéia, quando uma escola tem um índice baixo? O que o município faz? Isso também está vinculado, é o papel do Estado também? Há alguma atitude padrão que é feito? Ou depende só da direção daquela escola? Não. Muitas vezes a direção da escola não consegue fazer muito. Primeiro, os professores são concursados, né? Então, rede municipal, né, até o 9º ano, quase todas as escolas são municipais. Nós temos estados, como o estado do Paraná, ele é mais de 90% municipalizado até o 9º ano. Sim. Segundo ponto, o diretor, ele tem um cargo, né, Silvio? Ele não é dono. Ontem eu estava assistindo a sua live com o diretor Denis. Sim. Né? Ele tem um cargo ali. Sim. E ele não tem uma verba necessariamente que ele possa, por si só, investir. Entende? Agora, nós temos a verba que vem via Ministério da Educação para os municípios. E todo município recebe uma verba para ser utilizada com a educação pública, com a educação municipal. Tá? Essa verba tem que ter também um direcionamento, Silvio, para a formação dos professores. Daí você fala assim, tá, Letéia, formação dos professores? Sim. Se nós levarmos em consideração que todas as profissões precisam se atualizar constantemente, imagine a nossa. Sim. E você é professor, assim como eu. A gente sabe o tanto que é difícil, Silvio, é muito difícil estudar sozinho, buscar sozinho. Então, é papel da direção da escola, mais Secretaria de Educação, mais Secretaria de Estado e mais o MEC, proporcionar essa formação continuada ao professor. Ele faz 4, 5 anos de universidade e
e vai para o mercado de trabalho. Só que o mundo modifica demais. Posso me pegar como exemplo, Silvio? Sim. Eu sou formada pela Universidade Estadual de Maringá. Quando eu me formei, não existia nem celular. Eu sou uma mulher de quase 50 anos de idade, só de sala de aula há mais de 25 anos, né? Não existia nem celular. Imagine, Silvio, que nós temos uma BNCC agora, uma Base Nacional Comum Curricular maravilhosa, com alguns problemas, mas muito interessante, muito inteligente, que ela fala, por exemplo, sobre gêneros textuais discursivos, os textos do dia a dia. Vou citar alguns, para ver que cara você vai fazer. O que você acha, por exemplo, de um professor que, assim como eu, tem quase 50 anos de idade, e que então é formado há quase 30, e se essa pessoa nunca mais teve uma formação, será que ela sabe dar uma aula e explicar sobre um vlog? Provavelmente não, né? Um blog? Um podcast? É muito difícil, Letéia. Uma fanfic? E aí eu não pararia mais, eu ia citar para você uns 100 nomes. Um meme. Meme é um gênero textual citado ali dentro da BNCC, Silvio, como dentro dos textos multimodais. Então, um município que não proporciona ao professor a possibilidade dele estudar, esse município está tirando da criança a possibilidade dela aprender, entendeu? Sim, porque é uma transferência, né? Não é verdade? Você concorda comigo? Concordo. Olha, Péia, e você sente, por exemplo, acho que aí você entra, é isso, né? Isso. Existe lá uma escola, um município, que esteja com um índice baixo, e o mesmo independente desse índice, eu acho que o processo é continuado, né? Aí entra o seu papel, porque você tem uma empresa, né? A Qualifique, se eu não me engano, ela tem assessoria e informação educacional. Então, você já tinha uma empresa que você prestava esse tipo de assessoria em parceria com os municípios. Então, você ia até a escola, isso antes da pandemia, né, presencialmente, e você dava essa orientação, né, para esses profissionais, para esses professores. Olha, Teia, e essa preparação, né, para essa nota desse índice? Os alunos são avaliados em várias disciplinas ou eles são avaliados em algumas disciplinas? Esse exame que é aplicado, né? Ele analisa quais conhecimentos, Teia? Joia. Explicando primeiro sobre a empresa, né? Na verdade, Silvio, eu tenho duas empresas, né? Eu tenho uma que é 100% presencial, que é a Qualifique, né? Que eu já tenho há alguns anos, que eu vou até os municípios, eu participo por licitação ou por dispensa direta. E então eu presto serviço de qualificação, formação continuada e assessoria. Há algum tempo eu pensava bastante em fornecer, em oferecer esse serviço também online. Aí nós montamos, eu fiquei 10 meses montando, e nós montamos junto com o professor Vicente e com a professora Josi, nós temos a Saeb Digital, que é o serviço prestado, Silvio, de forma online. Entende? Então nós temos a Saeb Digital, comunidade Saeb Digital, e eu tenho a Qualifique. Bem, o que a gente faz lá no município? A gente vai e trabalha, por exemplo, com os professores dos quintos anos. Vou eu e a minha equipe de língua portuguesa e trabalhamos os conteúdos da língua portuguesa. Ou relembrando com o professor ou ensinando, porque ninguém sabe tudo. Por isso que eu te disse que não sou só eu, sou eu e minha equipe. Porque graças a Deus eu também não sei tudo. Então tem gente que sabe muito mais do que eu em outra área, em outra frente, e daí essa pessoa vai para fazer aquela parte muito melhor do que eu. Os alunos são avaliados, Silvio, em língua portuguesa e em matemática. Entendeu? Então, aí tem que ter formação de matemática também. Lembra que eu te disse que tem a avaliação no segundo ano? Sim. No segundo aninho, depois me lembra da gente conversar um pouco como que vai ser essa avaliação esse ano, Silvio, com crianças de segundo ano que não tiveram aula no primeiro. Sim.
Seríssimo isso. Muitas escolas, muitos municípios realmente não tiveram aula, né? Não tiveram nada, né? Então, Silvio, aí no segundo aninho eles têm uma avaliação de fluência de leitura, entende? Como eles estão de leitura, uma avaliação que tem que produzir um pequenino texto, uma oração, uma frase, mediante um incentivo. Vamos supor assim, um quadrinho para ele contar o que ele está vendo, é uma parte da interpretação do pequenininho lá e da parte escrita. Algumas questões de português, identifique a palavra, qual a segunda sílaba, né? São as habilidades que ele já tem que estar dominando, que são 12. E também a matemática, no segundo aninho. E no nono ano? No nono ano, língua portuguesa e matemática. Tá? Vale lembrar, Silvio, que para agora estamos com, digamos assim, com agenda marcada para termos também ciências. Há 2 anos já tivemos algumas escolas em alguns municípios que tiveram a prova de ciências por amostragem. Tá? E que, por enquanto, isso não é governo Bolsonaro, isso já estava de outros governos, estava agendado para que agora, em 2021, nós passássemos a ter mais algumas disciplinas e passássemos a ter todas as séries, todas as turmas com avaliações. Se nós levarmos em consideração que é o INEP, via MEC, quem fará as avaliações sempre foram eles, é a mesma galera do Enem, né, Instituto Anísio Teixeira, via MEC, que é uma autarquia, o INEP, nós continuamos acreditando que nós teremos as avaliações, viu? Eu estive recentemente no MEC e a conversa conosco, das empresas, de quem dá assessoria no Brasil inteiro, com os donos de editoras, é que as avaliações continuam firme e forte. Então, Silvia, aqueles municípios que estão achando que os seus alunos não serão avaliados, de repente eles vão sofrer aí uma queda muito grande. E isso prejudica bastante o município. Porque assim, se foi enviado dinheiro para o município e o município não usou com educação, então aquele município não está precisando. Se aquele município não está precisando, significa que as crianças têm que ir muito bem na avaliação. E se essas crianças vão mal, não fechou o ciclo. Se forem mal, o município presta conta sobre isso, Letéia? Presta contas. Funciona de maneira firme, verdadeiramente? Sim, os prefeitos, sem falar que a comunidade está cada vez mais atenta a isso, Silvio, porque os resultados são divulgados, entendeu? Só para você ter uma ideia, na última eleição, na penúltima eleição, os resultados do IDEB saíram faltando 8, 10 dias para a eleição para prefeito. Isso foi uma grande moeda nas mãos dos candidatos, entendeu? Olha, Théa, você presta assessoria em vários estados do Brasil, né? Existe assim, existe uma região que a sua empresa presta assessoria, ou isso é conforme a demanda, conforme o município, os contatos que você tem? Existe uma normatização, porque deve existir outras assessorias que prestam esse mesmo serviço de preparação de profissionais, né? Existem, Silvia. Existem vários profissionais muito bons no mercado, mas o mercado é aberto para todos que tenham empresas e com pessoas que tenham feito as suas pós-graduações, os seus mestrados, assim como eu fui fazer as minhas especializações. Mas, por exemplo, eu posso concorrer no Brasil inteiro. Hoje eu atendo no Espírito Santo, atendo Rio de Janeiro, atendo São Paulo e atendo Paraná. Mas eu tenho muita vontade de ir atender Mato Grosso do Sul, tenho vontade de atender Minas, eu tenho vontade de atender o Brasil inteiro. A questão é conseguir concorrer, porque tem muita gente boa, graças a Deus, e estar atento, porque também não tem, digamos assim, a gente não tem perna para atender tudo, né? Porque eu gosto de estar junto, entendeu? Letéia, você me falou que você atende basicamente sul-sudeste, né? Isso. Você já chegou a atender algum estado no Nordeste ou no Norte? Já atendi, prestando
terceirizada para algumas empresas. Para a empresa Somos, tá? Pertence a Croton, perdão, com a minha empresa, tá? Citar algumas cidades para você, Silvio. Atendemos Paulista, uma cidade de Pernambuco, atendemos Cabrobó, atendemos Ananindeua, atendemos uma parte do Recife, tá? Então, só que não era pela minha empresa, a gente estava terceirizado, que é uma outra forma de trabalhar também, muito bacana, tá? Já atendemos uma parte da Bahia. Convidaram. Oi? Nesse teu caminhar, né? Eu sempre toco nesse assunto, que é algo que me preocupa bastante, né? E a live de ontem eu conversei com o professor Demis, ele trabalha numa escola estadual, né? E ele me fala, e nós conversamos sempre, mesmo em particular, a respeito desse abismo que envolve tanto a educação a particular, municipal e estadual, mas no seu caminhar, Aletheia, você deve ter vivenciado muitas disparidades, né? Eu acho que tanto no corpo docente quanto discente, né? Sim. Tanto na preparação dos professores, quanto nos alunos que estão ali, quanto na plateia, né? Nesses clientes desses profissionais, né? Sim. O que você percebeu de mais grave, Aletheia, nesse tempo que você está caminhando, prestando assessoria para a escola? Você conseguiu perceber, né, é claro que é sabido dos problemas que nós temos aqui no país, né, na questão da educação. Mas para você, o que mais te tocou, o que mais sensibilizou você nesse caminhar? O que você percebeu? Eu percebi, Silvio, que verdadeiramente quem mais faz a diferença é o professor. Entendeu? Porque eu estive em cidades extremamente simples, com poder aquisitivo baixíssimo, e com o IDEB dentre os mais altos do país. E já trabalhei em cidades com muito dinheiro, com escolas lindíssimas e com o IDEB baixíssimo. Então, atrelar resultados necessariamente à questão financeira é um engodo, é um engano. Quem mais faz a diferença é o professor. Tá? O gestor. O gestor, né? Aletheia, mas essa diferença, né? Você falou, professor seria a peça fundamental nisso tudo, né? Mas você acha que essa diferença é de formação do professor ou após ele se graduar, após ele terminar a sua licenciatura em pedagogia, ele se movimentar, sair da zona de conforto, ele conseguir se atualizar, conseguir buscar o novo? Você acha que é mais a vontade do profissional ou tem a ver também, né, um peso muito grande na formação, na qualidade do curso de licenciatura? Os nossos cursos de licenciatura estão muito fracos, Silvio. Esse dia, até falar, Aletheia, você fala isso abertamente? Eu falo, porque eu estou trabalhando aí, sou dona do meu nariz e é uma verdade. Os cursos de licenciatura estão muito fracos. Eles estão colocando profissionais no mercado de trabalho que muitas vezes precisam demais de ajuda para conseguir exercer bem o seu papel. Tá? Conforme eu havia te falado, o papel do professor é o determinante ali para acontecer a educação, verdadeiramente. O que eu penso? O que eu tenho visto? Que se o município consegue oferecer uma formação continuada, não adianta ser de dois ou três encontros, Silvio. A questão tem que ser continuada. O município consegue melhorar a educação da criançada, sabe? O conhecimento da criançada. Porque ele precisa engajar o professor. Então não adianta somente ir um super profissional lá e trabalhar, vamos supor assim, uma palestra motivadora, maravilhosa, mas aquele profissional volta para casa dele e acaba. Não. Vamos supor, colocou um super profissional para fazer um trabalho motivacional, ótimo, mas em seguida, o que vai ser feito? Todo mês. Todo mês. Né? Outra coisa, como que se cobra isso? Mais uma coisa que eu vou dizer, que também algumas pessoas talvez nem gostem muito de ouvir, também não me preocupo muito. O cargo de secretaria
de educação é exercido por quem naquele município? Ele foi só uma moeda de troca política? Ou é alguém que... Sim, né? Então, tem dentro da Secretaria de Educação, e eu estive à frente de Secretaria de Educação, né, e recentemente estava como diretora pedagógica geral do município muito grande aqui do Paraná, Araucária, né, junto à professora Adriana Palmieri, que está lá agora como secretária de Educação. A gente via isso muito sério, Silvia, a questão de estar junto, de ter alguém do pedagógico e alguém do administrativo, porque são papéis bem diferentes, uma secretaria de educação é extremamente desgastante. Eu fico pensando, agora eu não estou na frente de nenhuma secretaria, mas eu fico pensando como estão esses secretários de educação agora. Você imagina? Em que momento eles estão conseguindo pensar no pedagógico, Silvio? Pois é. Volta, entendeu? Volta com as aulas, não volta? Pai e mãe de um lado fazendo passeata que não quer que volta. Do outro, a outra passeata que é para voltar. No meio, os professores. E a vacina que não chega. Aí eu te pergunto, quem está sentado numa secretaria de educação nesse momento preparando material? Pensando num texto, pensando num exercício, avaliando a última avaliação para pegar aqueles resultados e olhar e falar assim, bom, os nossos alunos foram mal nesta questão, nesta e nesta. Então, estes conteúdos não foram trabalhados a contento. Se eles não foram trabalhados, quem foram os professores? Opa, foi o professor X e Y. Vamos pegar estes professores, melhorar com eles. Então, quem é que está tendo tempo de fazer isso, Silvio? Ninguém, meu amigo. Você entendeu? Sim. E no meio dessa guerra, já já as aulas começam. Com que motivação, com que material a mais, com que olhar diferenciado, empoderados do que esses professores voltam para as aulas daqui a pouco? Pedagogicamente falando. Então, eu vejo, andando aí Brasil afora, Silvio, que muitas vezes o secretário ou a secretária que está lá tem uma força de vontade enorme, mas às vezes não tem alguém do pedagógico. E quando eu estou falando de pedagógico, Silvio, eu estou falando de alguém que tenha conhecimento de conteúdo. Conteúdo mesmo. Pegar e olhar e entender, porque fica todo mundo falando, ai, meu município é uma rede, meu município é uma rede. Será que o município é uma rede? Eu vi pouquíssimos no Brasil até hoje, tá? Pouquíssimos. Né? Nesses mais de 100 que eu já atendi, eu vi pouquíssimas redes municipais. E se você perguntar, todos eles se autodeclaram rede. Mas às vezes nem é isso que está escrito no documento. Né? Eles tinham que entregar uma documentação gigante final do ano passado. Silvio, quais foram os municípios que entregaram? Que realmente entraram em 2021 alinhados à BNCC, que isso aí é um registro do MEC. Entende? Então, assim, eu me preocupo muito com isso, sim. Me preocupo. Você até comentou no início, para te lembrar da questão, né, de como que ficariam essas perdas, né, de um aluno que praticamente não teve aula no ano passado com a questão, não teve, né, nem híbrido, nem presencial, nem online, não teve. Né? Como é que fica isso para 2021, Aletheia? Porque muitos municípios, eu acho que estão tendo aulas, né, acho que vão começar em março agora, né, o ano letivo, e vão dar. Aqui em Maringá, nós paramos, né, durante alguns dias, mas, Aletheia, como é que você acha que será, no final das contas, o prejuízo, né, para essas crianças, para esses jovens, para 2021? Silvio, eu tenho muito medo desses resultados daqui a alguns anos no Enem. Daqui a 10 anos no Enem, nós, de repente, vamos ter aí um resultado mais ou menos assim. Quem é que vai se sair bem no Enem daqui a 8, 10 anos? Entendeu? Será que, se nós não tivermos um olhar, neste momento, secretários de educação, prefeitos, se nós não tivermos um olhar verdadeiro para a educação pública neste momento, quem é que vai ter boas notas no Enem daqui a pouco? O professor Alisson Sanches, que é um, né, maravilhoso de Londrina,
que é especialista, é o maior nome no que diz respeito a especialista de Enem que eu conheço, assim, disparado, Silvio. Ele tem algumas falas sobre as habilidades e as competências que isso deveria ser levado para o país todo. Por quê? Você me perguntou quais os resultados? Os resultados serão mais ou menos assim, se a gente não acordar. Quem tiver tido condição de receber uma educação de qualidade vai escolher a profissão, a faculdade, e vai vir a ser uma pessoa realizada, vai trabalhar e vai fazer a faculdade que escolheu, e vai ser um ser humano melhor pensando enquanto cidadão. Ele quis ser professor, ele foi, e com a nota dele, ele conseguiu entrar na universidade, fazer um curso, uma licenciatura. Ele quis ser advogado, com a nota dele, ele conseguiu entrar numa faculdade e fazer direito. Ele quis ser médico, com a nota que ele tirou, ele conseguiu entrar numa universidade e fazer medicina. Entretanto, Silvio, se as crianças de hoje não tiverem uma educação mais igualitária e de uma forma equitativa verdadeiramente, daqui a 8, 10 anos vai ser um caos. Quem vai ter recebido, os poucos que tiverem recebido essa educação, novamente vão se manter num nível. E aos outros, meu amigo, de uma forma muito dolorida eu te digo, ele não vai ter opção. Sim. Entende? E isso é muito sério. Daí você pode me falar, mas Aletheia, você foi professora a sua vida inteira na rede particular. Fui professora, fui coordenadora, né, coordenadora de redação de vários colégios grandes, e é exatamente por isso que eu estou te falando, meu amigo. Quem é que tem opção e a quem fica a falta de opção? Tá? Então, isso é muito sério. A educação que é falada, equidade, equidade. O que é equidade, Silvio? Não adianta oferecer só a mesma coisa. Não adianta oferecer. Oferece macarrão para quem não tem os 2 braços. Ele come como? Exatamente. Em quais condições essas crianças estão recebendo isso? E o olhar, pelo amor de Deus, é preciso olhar para o professor, Silvio. O professor precisa ser olhado. O professor tá... E eu não estou falando aqui de salário, não, tá? Porque eu nunca entro nessa questão de salário. Nunca. Não faz parte da minha empresa. Oi? Qualificação. É qualificação. É oportunidade desse professor estudar. É oportunidade desse professor se qualificar. Eu converso com alguns professores, Silvio, eles não têm tempo de assistir uma minissérie. Como que ele vai falar a linguagem do aluno? Ele não tem tempo porque ele trabalha, bem dizer, 3 períodos. Sim. É sério. Aletheia, da mesma forma que um professor, em sala de aula, ele tem diferentes alunos, é heterogênea, você nunca vai pegar uma turma homogênea de forma nenhuma. Normalmente, uma sala de aula, você vai ter lá 50 alunos, 10 alunos se viram sozinhos, e 40 alunos, de uma forma, você vai ter que pegar em algum momento, literalmente na mão, e ajudá-lo. Da mesma forma, Aletheia, eu vejo os profissionais no mercado de trabalho. Não só aqueles que estão começando, precisam desse apoio continuado, dessa mentoria continuada, dessa orientação continuada, como aqueles que já estão, como você falou, já estabelecidos no mercado de trabalho, mas que muitas vezes estão desatualizados. Como que eles vão, né, preparar o seu aluno se ele não tiver esse acompanhamento? É a mesma coisa, né, Aletheia, de pensar numa sala de aula, eu ir lá, né, contratar um palestrante, né, motivacional, que vai falar, gente, olha, vamos pular, vamos gritar, o ano letivo vai começar, vamos ser felizes, vamos estudar, e eu vou vencer. Passou aquilo, durou 2 dias, e como é que fica o restante? Né? Exato. A escola realmente não pegar o aluno, vamos lá, qual é o problema, qual é a dificuldade, eu estou aqui à tarde, você estudou, vamos fazer um planejamento desse estudo, né, uma orientação efetiva para que as coisas funcionem. Isso Exato. também tem que ser com o profissional. Né? Então, o profissional está ali, eu sinto, como professor, que nós professores, nós somos, tanto na rede, eu acho que pública quanto a privada,
você é jogado. O que eu falo sempre, até no meu livro eu coloquei isso, né? Eu não vejo verdadeiramente a preocupação da preparação do profissional. A escola quer um profissional competente, capacitado, de preferência com experiência, se for a rede particular, aí eu lembro, obrigado por mostrar. Mas eu não vejo, tanto na rede particular, o gestor ali, o diretor pedagógico, preocupado em preparar esse professor, quanto também na rede pública, que eu acho que ele passou no concurso, teoricamente ele está pronto para entrar na sala de aula, e isso vale até para o superior também, ensino superior, né, Lê? Porque muitas vezes, e eu tive vários professores assim, né, muito competentes quanto ao conteúdo que ele guarda, né, quanto à sua formação científica. Mas na hora de entrar em sala de aula e transmitir, Lê, era um caos, era terrível. Ninguém aguentava assistir 2 aulas desse profissional, e muitas vezes nós tínhamos na universidade 4 aulas seguidas de um profissional que dava aula olhando para o chão. Então, eu acho que esse problema é tanto lá no fundamental, no médio, no ensino superior, na rede pública e privada. Nós temos sérios problemas com o professor, né, com o profissional, independente de ele ter a vontade em fazer, mas ele precisa ser orientado quais são os caminhos que ele tem que seguir para alcançar essa excelência. Né? Eu não vejo essa vontade, eu não vejo essa vontade política para que isso aconteça. Muitas vezes eu não vejo vontade no gestor para que isso aconteça. E muitas vezes também, sabe, eu vejo que não há vontade do profissional professor também. Né? Eu acho que toda essa situação, né, é que, como você falou, gera índices tão baixos quando você pega uma média nacional, né, Letéia? Eu acho que sempre nós comentamos que o sul do Brasil, muitas vezes, é claro, até o Demis falou isso ontem, né? O Paraná é uma outra realidade, são vários Brasis que ele conhece, né? E eu vejo que realmente a questão da formação profissional do profissional em sala de aula é que está, eu acho que faltando atenção. Nós não estamos, como você falou, está faltando atenção para esse profissional. É o trabalho que você faz, né, Lê? Né, de ajudar esses profissionais. E você percebe, Letéia, né, que quando você chega para esse trabalho com o profissional, você sente o engajamento dele? Realmente ele te recebe bem, ele está disposto. Silvio, às vezes durante uns 3, 4 minutos, eles te olham com um olharzinho meio assim, ai, lá vem alguém falar o óbvio. Aí, a hora que você começa a trabalhar conteúdo, é isso que eu estou dizendo para você, meu amigo. É o conteúdo que eles querem. Os professores não querem mais falação. Eles querem ficar sabendo que vai ter um curso de formação, 4 horas de formação. Eles querem ser respeitados. Eles querem que o profissional que está indo lá trabalhar com eles chegue no horário, cumpra o horário, você tá entendendo? Porque teve uma época no nosso país que era o samba do crioulo doido. Era assim, ó, é curso de formação. O pessoal chegava a hora que queria, saía a hora que queria, o profissional que estava lá estava ganhando o dinheiro dele, então tudo bem. Só que isso mudou de alguns anos para cá. E os professores querem essa seriedade. Claro que ainda tem um ou outro, mas isso tem tudo quanto é profissão, né, Silvio? Tem um ou outro ali... É inato ao ser humano, né, Lê? É inato ao ser humano. Tem um ou outro ali que ainda quer ficar olhando revistinha do Avon e da Mary Kay. Ainda quer. E olha que eu gosto de Avon e Mary Kay, tá? Mas não é o local. Eu adoro, sou colorida, adoro. Mas não é o local e não é o momento. O professor sentou numa carteira, lamentavelmente, muitas vezes ele volta a ser aluno e tem o comportamento que ele critica tantas vezes em sala de aula do seu aluno, né? E aí tem uma oportunidade de ouvir, mas sabe, você está falando uma coisa aqui que eu estava pensando agora, né? Justamente eu acredito sempre que o mundo ele tem que mudar e resolver algumas coisas para melhor, né? Quando nós falamos do politicamente correto, o que eu vejo politicamente correto é a pontualidade, é a seriedade no que você faz, é a ética, né? É você pensar no bem-estar
individual, bem-estar coletivo, você pensar quando você for trabalhar algo, trabalhar com seriedade. Então, isso eu penso, não politicamente correto, que você não pode falar, que você não pode falar um palavrão, não é dessa forma que a gente interpreta. Não, Eu vejo assim, olha, eu fiz, nesse tempo todo, 32 anos de sala de aula, Lê, nas escolas que eu participei, eu tive muitos cursos que, segundo a escola, eram curso de atualização, eram curso de preparação, nós estamos investindo em você. Olha, Lê, muitas vezes a gente saía de Maringá para ir para uma outra cidade para ter um curso, ter um acompanhamento, ter um seminário, né? Dá para contar nos dedos, Letéia, profissionais que verdadeiramente falaram e falaram com propriedade, com qualidade para a gente, esse tempo todo. Então, não estou dizendo que você, só por isso, que sua postura vai mudar em sala de aula, que você vai ficar lendo a revista do Mary Kay. Mas, olha, né, assim, não é tanto tempo assim, não. Eu acho que ainda hoje, né, quando você fala com o professor, tanto na rede pública quanto na rede particular, que a escola está investindo no final de semana, que vai ter uma preparação, a primeira coisa que você pensa, ai meu Deus do céu, lá vem. Lá é, vem com técnicas mirabolantes para eu dominar a sala de aula. Lá vem com técnicas mirabolantes, eu estou cansado de saber que não vai funcionar. Esse cara vem aqui falar comigo, né? Ele não sabe da minha realidade. Uma coisa que eu percebi bastante quando eu fiz a licenciatura e eu fiz meu estágio na rede pública, né, Lê? Que quando a gente conversava durante o curso, né, eles sabiam que eu trabalhava na rede particular, eu falei assim, olha, professor, você não sabe da realidade que nós enfrentamos. Você está falando aí de uma questão que você não sabe que nós não temos giz para dar aula. Você não sabe que nós não temos, às vezes, lâmpada na sala de aula funcionando. E os alunos chegam morrendo de fome. E aquela merenda ali é a única refeição do dia deles, né? Então, eu acho que bate-se muito nisso, e até eu vejo que, às vezes, há uma resistência quando você vai conversar com um profissional, porque ele pensa, lá vem o cara que não sabe o que significa ser um professor raiz para trabalhar numa escola de periferia, num bairro complicado, com as crianças complicadas, com família complicada, sem apoio familiar, com uma gestão complicada da escola. Isso, claro que vai sempre acontecer, Lê, mas eu acho que essa mudança ela tem que ser gradual. E a primeira coisa que eu acho que tem que acontecer, sim, é o que você faz. Uma profissional gabaritada, experiente, você viveu a realidade, você está vivendo essa realidade desses dois mundos, né? E você tem propriedade, você tem o que falar e você tem o que ajudar o seu colega. Você não vai ensiná-lo, você vai orientar e atualizá-lo. Então, essa questão não é de onde você está, em que posição que você está. Estamos juntos, é horizontal, exato. né? Você vai ajudar, né? Porque você vai passar a sua experiência, né? Então, eu acho que esse é um caminho, você não acha, Letéia? Que esse Eu caminho tinha que... acho. Eu acho que o caminho é a troca, tá? Ninguém vai levar material didático dentro de caixão. Tem gente que prepara um material didático maravilhoso, mas isso acontece mais ainda na rede particular, tá? Tem gente que prepara um material didático maravilhoso, mas não empresta de jeito nenhum, é dele. Na rede pública acontece, mas acontece menos. Agora, é o título do seu livro, Silvio, é o professor que transforma. Entendeu? Só que sem o gestor, ele fica sem apoio. Então, o papel do pedagogo ali da escola, Silvio, é fundamental. Os cursos de pedagogia têm que ser cada vez mais qualificados. Só que precisa ultrapassar o muro da universidade. Tem que botar o pé no chão da escola. Entendeu? Só fazer curso de pedagogia bonito dentro da universidade, sem colocar o pé na escola, não resolve muita coisa, não. Sem enfrentar a lida diária de uma escola, né, como as coisas Exatamente. funcionam verdadeiramente, no preto e no branco ali, as teorias são excelentes, elas são necessárias, né, Lê? Nós temos que Maravilhosas, aplicar a mas... teoria prática, né? Exato. Por exemplo, trabalhar, encarar, enfrentar uma situação da família hoje, Silvio, é muito difícil. Se o pedagogo não estiver ao lado do professor, o professor se perde. Porque as crianças verdadeiramente chegam para a escola, chegam na escola, melhor dizendo, com realidades muito diferentes, cada dia mais. Tá? E quem é o professor nesse processo? É ele que recebe tudo isso. Tem criança que de fato vai para a escola só para comer, Silvia, é verdade. Só que tem criança que vai para a escola só para comer, porque não tinha comida em casa, mas a mãe está com um celular de R$5.000 na mão. Unha feita,
cabelo escovado, entendeu? Indo para academia. E a criança sem comer. Mas sem comer, não por falta de dinheiro, mas porque o pai não fez, ou porque a mãe não fez. Você entendeu? Então, existem muitas e muitas realidades diferentes hoje. Não é só mais a realidade da falta de dinheiro. Existe uma falta de compromisso familiar que os pais têm reclamado demais, perdão, os professores têm reclamado demais. Silvio, isso eu já vi dezenas de vezes. Do jeito que a criança vai embora na sexta, ela vem na segunda, meu amigo. As menininhas têm o cabelinho penteado e feito o rabinho. Segunda-feira ela volta com o mesmo rabinho, já tudo caído, assim, mas com o mesmo rabinho que ela foi, né? Mesma chuquinha que ela foi na sexta-feira. Passou o final de semana. Sim. Criança que vai embora na sexta-feira, Silvio, isso nossa, já vi muito. Vai embora na sexta-feira e a professora coloca, principalmente da educação infantil, a professora coloca ali dentro da mochilinha dela, a troquinha de roupa, as coisas. Segunda-feira volta tudo de novo, não foi nem aberta a mochila da criança. Entendeu? Mas se você pegar o Facebook, o Instagram da mãe e do pai, altas baladas, altos barzinhos, altas cervejas, né? Porque agora tá super na moda você comprar uma cerveja cara e postar. Mas a criança não comeu. E são pais, né? Então assim, os pedagogos passam um cortado em relação a isso. Então eles precisam sair do muro da universidade, passar esse muro. Olha, Lê, eu sei que o ser humano é complicado, a humanidade não é só a questão aqui no Brasil, né? Nós temos algum agravamento aqui no Brasil, né? Até por uma questão de vontade política também, por tudo que acontece aqui, né? Mas, Lê, sabe o que eu acho que a gente tentar quebrar esse ciclo? Porque esses pais, não é possível que eles não valorizem a educação se eles tiveram na casa deles, né, um pai que valorizou a educação. Um pai que valorizou a escola, um pai que foi parceiro da escola, um pai que foi parceiro do seu professor, né? Não é possível que ele não vá transmitir isso para o seu filho, ok? Então, eu penso que é mais complicado nisso tudo, quando nós falamos em família, ainda mais quando é vida fundamental com criança, que essas crianças, é tão urgente que elas tenham qualidade de formação em escola, para que elas quebrem esse ciclo. Exato. Mais para frente, que elas valorizem a escola, o seu profissional, porque é uma coisa engraçada, né, Lê? Nesse tempo que eu estou em sala de aula, todo mundo é professor, todo mundo dá pitaco na vida do professor, todo mundo sabe como dar aula, né? Todo mundo sabe como resolver problemas, e não é só pai e mãe que eu estou falando, não, né? Tem muito curioso no mercado de trabalho que tem soluções mirabolantes para você, né, resolver em sala de aula. E não serve para nada, Silvio. Não serve para nada. Não, e sabe, e mais hoje que parece que todo mundo faz um curso lá, não sei aonde, e volta querendo resolver tudo para você, né? Ele descobriu a roda, e ele vai resolver, isso na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na escola, o professor, o aluno, né? Tudo agora se resolve com qualquer curso que você faça, né? Um curioso trabalhando com você. E o mais triste é quando isso entra na educação, né? O mais triste é quando você não valoriza, pessoas que julgam, né, a escola como se fosse, né, algo simplista de se resolver, né, que eu tenho a fórmula para ser resolvida, né. O papel do pai, né, e da sociedade é ser parceira com o professor, parceiro com a escola e cobrar, sim, qualidade do gestor da escola, qualidade do seu profissional que está trabalhando com o seu filho, mas no seu papel de parceiro, de parceria, sempre atento à escola, ao seu papel na educação do seu filho, o professor ali na sala de aula, tem que existir sempre essa parceria, né, Lê? Exato. Não vamos ficar dando volta, né, sempre. Ô Silvio, eu estava lendo o seu livro, né, e eu achei muito interessante você comentando sobre as posturas do professor, né, eu achei muito interessante isso, porque é uma realidade. O professor precisa, eu acho que é se empoderar. Talvez seja essa palavra, uma palavra que está sendo bem usada, né? Eu acho que talvez seja se empoderar novamente. Da sua profissão. Da sua profissão.
Porque virou assim, qualquer um, e esse qualquer um eu estou falando no sentido negativo mesmo, tá? Qualquer um que não saiba fazer qualquer outra coisa, ele acha que ele pode ser professor. Sim, E não pode ser sim, assim. sim. Não Não pode é, não ser é. assim. Você pode ter a vontade de ser professor. Você pode querer Exatamente. ingressar nessa profissão. Só que é um caminho, né? O que eu vejo hoje, que isso no passado foi assim, parece que não pode mais ser assim, Lê. Alguém entrar em sala de aula sem licenciatura, alguém entrar em sala de aula sem graduação, alguém entrar no fundamental sem ter o primeiro curso de pedagogia, isso não tem mais cabimento. Como você falou desse empoderamento do profissional, nós temos que nos valorizar, temos que buscar a excelência sempre. Isso em todos os aspectos, a postura sua em relação ao aluno, em relação à escola, com os seus colegas de trabalho, você está ali trabalhando, você está exercendo uma profissão e você tem que valorizar essa profissão. Não ter vergonha de colocar no teu currículo, no cadastro, que você é professor, tem que colocar com orgulho, mas contar que sabe, olha, eu sou um profissional, eu estou buscando a excelência, eu vou melhorar, eu vou aprimorar, é a profissão que eu escolhi, não ela me escolheu, como você falou, né? Parece assim que você... o que você faz? Eu dou aula, sou professor. Né? Qualquer coisa que você fala para alguém, você já é professor. Então, mas pessoal, essa dor de cabeça, tomar um medicamento aqui, eu sou médico agora, né? Porque eu te receitei um remédio para dor de cabeça, eu já sei ser médico. Né? Mais ou menos assim. Se alguém dá uma aula particular para alguém, ele já é professor. Ele simplesmente está ensinando algo que ele aprendeu naquele momento. Desde quando ele é professor? Em que momento ele ensinou professor? Desde quando ele construiu essa carreira? Desde quando ele aprimorou, né, a sua metodologia em sala de aula, as técnicas que ele vai utilizar para que o aluno possa aprender com ele, né, de maneira efetiva. Né? Então, eu acho que essa informação inclusive, no seu aprimoramento pessoal, você dá valor ao seu papel social também. Isso é muito importante, o professor esquece. Ele tem um compromisso, ele é um transformador de jovens. Então, ele tem que periodicamente se transformar, se atualizar, porque o nome do meu livro é O Professor Transforma, né? E transformar aquele que está né, ouvindo também. Esse é um papel muito importante. Né? Eu até coloquei também no livro, né? Em qualquer local, em qualquer país do mundo, o professor tem um papel muito relevante, muito importante, né? Qualquer corpo social. E isso tem que ser muito valorizado, né? E eu justamente acho que é esse seu trabalho, que, né, eu acho muito bacana, e o trabalho que eu pretendo também, né, nas minhas mentorias que eu estou fazendo, né, essas mentorias, para que eu possa ajudar profissionais que estão entrando no mercado a pegar caminhos, pegar atalhos, para que ele possa mais facilmente se encontrar nessa profissão. Né? Ô Silvio, você falando isso, deixa eu inverter um pouquinho. Deixa eu te perguntar. Então, vamos supor, você nesse novo momento que você está trilhando da sua profissão, né? Depois de 30 e poucos anos em sala de aula, agora você escreveu um livro muito bacana e você está, então, trabalhando com essa mentoria com os professores, com as pessoas que querem vir a ser profissionais da educação, é isso? Esse novo momento seu? Exatamente, Lê. A minha mentoria online, eu estou trabalhando com profissionais que estão começando, querem ingressar na carreira, que é difícil começar as empresas, escolas, né, no contrato profissionais sem experiência. Então, oriento esses profissionais e ajudo também aqueles que já estão há algum tempo, né, mas estão com alguma dificuldade, né, em lidar com a sala de aula, né, ou ele está tendo uma dificuldade em alguns aspectos, como a questão disciplinar, né, ele queira, de alguma forma, se projetar na profissão, eu faço essa mentoria para poder ajudar. Eu acho que esse é o papel de todo mundo, que eu já passo um tempo, né, numa profissão, ajudar quem está vindo. E tem que ter, nossa profissão tem que ter esse mentor. Muitas profissões têm, todo mundo precisa. A pós-graduação tem os mentores, né? Então, nossos orientadores. Então, nós precisamos orientar também quem está vindo, né, esse trabalho. Eu acho. Quando eu pensei, Silvio, em começar a trabalhar com a parte de gestão e fui estudar e fui fazer especializações nessa área, é porque eu de fato acreditava que depois de... Porque foi quando eu completei 25 anos de sala de aula. Eu falei, bom, eu ainda vou ficar em sala de aula. E eu continuo gravando muitas aulas para a Sala do Saber, continuo trabalhando demais, e agora com o SAEB Digital, né?
mas eu sentia que eu precisava explicar um pouquinho ou ajudar um pouquinho também aquela pessoa que quisesse trabalhar a educação de forma apaixonada, igual eu sou. Porque, Silvio, todo mundo tem uma história triste e a minha não é diferente, né? Todo mundo tem uma história triste, ou aqui ou ali. E a minha, meu amigo, você conhece um pouco, não é nada diferente. E quem realmente me deu uma oportunidade na vida foi a educação. Então, para essas crianças terem, de fato, uma oportunidade, é o processo educacional. Só que se a gente não acordar, a tendência vai ser piorar dentro de algum tempo. Sim, lamentavelmente. Tá? Lamentavelmente. Olha, tá dando nosso tempo aqui, eu estou controlando aqui no reloginho, mas que coloque Tá. a gente. Olha, muito obrigado pelo nosso bate-papo, foi muito bacana, né? A gente poder conversar de educação, acho que é um assunto que tínhamos que conversar mais vezes, né? E como você falou, esse empoderamento do profissional, do professor, né? Essa qualidade, o Brasil verdadeiramente vai encontrar o seu trilho, né? No momento que nós tivemos profissionais de qualidade, de excelência, trabalhando nas escolas, independente se é particular, se é pública, mas temos qualidade na educação. Esse é o Exatamente. isso, essa prova é mundial, esse é o caminho da excelência, né? Para isso dar certo. Tá? Lê, muito obrigado. Foi muito legal bater papo com você, tá? Eu que Sucesso agradeço. nas empresas, tá? Parabéns pelo livro. Galera, quem por acaso não leu, não comprou ainda, eu super recomendo. É uma leitura boa, um livro muito bem escrito. Agora, pelo olhar crítico da professora de redação, é um livro muito bem escrito. E sem falar que eu achei uma delícia de me imaginar em algumas dessas situações. Então, assim, nesse momento, Silvia, eu te agradeço demais pelo convite e estou recomendando o seu livro, bastante mesmo. O lançamento dela digital online será quinta-feira, né? Eu vou fazer uma live sozinho, mas eu vou... Quinta-feira agora? Quinta-feira agora. Bacana. 7, tá? Tá joia. Eu que agradeço. Obrigada, público. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.